Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. A estudante Isabela Almeida Rodrigues, do curso de Relações Internacionais da UFG, venceu o terceiro concurso de Iniciação Científica em Relações Internacionais da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRI. Isabela está cursando o último ano do curso de Relações Internacionais e tem em seu currículo diversas participações em grupos de estudo, centro acadêmico, mobilidade acadêmica, e ela também já até estagiou no Ministério das Relações Exteriores durante o ano de 2017. Também participou do projeto Politizar em 2019. A Isabela, ela realizou essa pesquisa, de iniciação científica que foi orientada pela professora Laís Forte Tomás, que analisou como a teoria dos complexos agroindustriais auxilia na compreensão da influência que os agentes da cadeia produtiva do etanol nos Estados Unidos conseguem ter nessa formulação das políticas para o setor. Parabéns, então, para a Isabela. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da nossa parceria com a Regional Jataí da UFG, a Stael Gonçalves está na linha para trazer as informações de Jataí. Bom dia, Stael. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos falando aqui diretamente da Universidade Federal de Jataí em Plantação. Então, quais as novidades você traz para a gente hoje, Stael? Então, hoje nós vamos falar também sobre premiações, inicialmente, sobre oportunidades, Nossos alunos, 3 alunos da universidade acabam de ser selecionados para participar da jornada de jovens pesquisadores da Associação de Universidades do Grupo Monte AUGM. Esse grupo, ele organiza, ações que versam sobre a presença de estudantes do Brasil em outros países e vice-versa, com a oportunidade de estudar nas universidades da América Latina. Então, 3 estudantes do curso de medicina acabam de ser selecionados, sendo que um deles ficou em segundo lugar na classificação geral da UFG. Então, nesse sentido, a gente comprova a qualidade do nosso corpo docente, do trabalho que vem sendo realizado pelo corpo docente e técnico em prol da formação dos nossos alunos com alta qualidade, podendo disputar participação em ações como essa, com estudantes de outros lugares do país e do mundo. Nos próximos dias também, nós teremos, agora na abertura do segundo semestre, a realização de um importante debate com a aula magna O Futuro das Universidades. Nessa atividade estará presente, conduzindo a atividade, o professor Marcelo Knobel, que é o reitor da Unicamp. A Unicamp hoje é considerada entre as 4 melhores universidades do país e também da América Latina. Essa atividade, essa aula magna, acontece no dia 13 de agosto, às 9 horas, no auditório maior aqui do nosso campus Jatobá. Então, é uma oportunidade importante para a comunidade acadêmica debater a questão do futuro das universidades com um professor que é bastante renomado nessa área do conhecimento, que gere uma das universidades com produção mais consistente do nosso país. Além disso, está chegando, está se aproximando a realização do 30º Congresso de Educação do Sudoeste Goiano. As pessoas que se interessarem a participar como ouvintes ainda têm como se inscrever no CONAD. As inscrições estão disponíveis no site conadjataí.ufg.com.br e o evento desse ano terá o tema Democracia, Diáspora e Educação, Relações Possíveis no Contexto Brasileiro, Latino e Mundial. Esse evento, realizado aqui no Sudoeste Goiano, é marcante por estar completando seus 30 anos, ter iniciado praticamente junto com a universidade aqui,
e é uma referência nas discussões sobre educação. Então, aqueles que estão em Goiânia, em Catalão e os outros espaços do nosso estado que têm interesse na área de educação, estão todos convidados para estar em Jataí de 27 a 29 de agosto para debater sobre a educação no nosso país. E por hoje são essas as nossas notícias. Tá ótimo, Stael. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui Obrigada no Intercampus. Obrigada a vocês e até a próxima semana. Até a semana que vem. Agora sim, a gente está com o Wellington Alves na linha, né? O Wellington que hoje traz informações da Universidade Federal de Catalão. Olá, Wellington. Olá, Isaura. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes aí da nossa querida Rádio UFG. Bom dia. Então, quais as novidades para hoje, Wellington? Bom, Isaura, estamos aí caminhando para o final do nosso recesso acadêmico, né? As férias dos estudantes estão aí por terminar. É a última semana, as nossas aulas aqui se iniciam no próximo dia 12 de agosto, né? Então, trazemos como novidade hoje um edital que foi recentemente publicado e que trata da seleção para portadores de diploma. Então, uma oportunidade muito interessante aí para quem deseja fazer mais um curso de graduação e já possui algum diploma de curso superior, né? Está sendo, então, aberto esse edital com as vagas remanescentes destinadas a esse fim. O edital foi divulgado no último dia 27 de julho, porém as inscrições ainda não estão abertas. Elas serão abertas apenas a partir do próximo dia 19 de agosto e se estenderão até o dia 20 de setembro. Então, nosso intuito é já ir informando as pessoas que tiverem interesse para que elas já fiquem atentas, né, para a questão da documentação necessária, como que vai funcionar o processo seletivo para essas vagas, né, de portadores de diploma. Então é com esse intuito que hoje a gente traz essa novidade aí, que haverá vagas para todas as regionais, né, da UFG, Catalão, Goiânia, Goiás e Jataí. Então é muito interessante que os nossos ouvintes já fiquem atentos aí a essas informações, porque caso estejam aí aguardando, né, uma vaga para fazer mais um curso de graduação, esse edital é o edital que prevê isso daí. Bom, então, como eu havia dito também, né, para ficarem atentos em relação à questão da forma de ingresso, né, o processo, são duas formas. Tem uma prova de conhecimentos específicos ou então através do Enem. Então, isso é um critério que a vaga em cada curso que prevê essa questão aí de como que é o ingresso. Então, tem lá no anexo deste edital, onde estão no quadro com todas as vagas que estão disponibilizadas. Os cursos da região Catalão, praticamente todos, têm no mínimo uma vaga disponível para portador de diploma. Quem for depois verificar isso lá no edital, vai ver então que tem também essa questão da opção de participação, que, como eu disse, é mediante uma prova de conhecimento específico ou então aproveitamento da nota do Enem, no caso do ano anterior, né? Dessa forma, então, destacando aqui os cursos que têm mais vaga aqui na Regional Catalão, vou destacar três deles. Curso de Ciências Sociais, matutino, tem 10 vagas, então, para pessoas portadoras de diploma. O curso de Engenharia de Minas, bacharelado integral, também tem 10 vagas, então o curso de Engenharia de Minas, que tem só aqui na Regional Catalão, está aí com 10 vagas para portadores de diplomas. Curso de Geografia e Licenciatura, noturno, também está com 11 vagas. Esses aí são os nossos principais cursos aqui com o maior número de vagas. Os demais cursos, a maioria deles tem uma vaga, no mínimo, né, como eu havia dito, e, portanto, totalizando 82 vagas por semestre aqui para a Regional Catalão, disponíveis, então, para preenchimento através de pessoas que já possuem diploma. Como eu disse, então, a gente está aqui só levantando mesmo a informação. As inscrições são só a partir do dia 19 de agosto, né, então, aí, quem for ter interesse em compor, né, ou pleitear uma dessas nossas vagas, já pode se organizar acessando, então, o nosso site, para lá obter os maiores detalhes, acessando o edital, né, que já está divulgado, com todos os anexos referente às vagas, conferir quais são os nossos cursos, né, que estão com vagas, e, portanto, acessando o catalão.fg.br, está lá na nossa guia de notícias, a informação sobre esse edital de seleção para portadores de diploma. A gente tentou hoje a participação de alguém da nossa coordenação de graduação para trazer mais detalhes, mas não foi possível. Mas já deixamos agendados com eles para que numa próxima participação nossa no Intercampus, a gente possa trazer maiores detalhes, né? Então a gente vai trazer alguém da COGRAD, principalmente quando as inscrições estiverem abertas,
para que possa esclarecer de forma mais específica, né, a respeito desse edital de seleção para portadores de diploma. Mas em suma é isso, né? Informar aí que quem já possui algum diploma de curso de graduação e tem interesse em cursar uma nova graduação, a UFG então está abrindo vagas no total de 420, né, entre as vagas que tem para Catalão, Goiânia, Jataí e Goiás, e especificamente Catalão, 82 vagas remanescentes para portadores de diploma. Então, a partir do dia 19 de agosto até 20 de setembro, as inscrições para esse processo seletivo. É isso, Isola. Nossas novidades aqui. Aproveitando o gancho, né, a gente vai ter um evento aqui na Regional Catalão esse final de semana, mais especificamente no sábado, que é um evento, uma apresentação cultural chamada Sit Down Comedy Show, que vai ser realizada aqui no nosso auditório Paulo de Barros Perillo, com o Flávio Chaves, que é um humorista, né, que vai estar presente aqui então, e ele faz um trabalho de humor inclusivo, né, ele aborda então temas como a própria história de vida dele, né, ele que possui uma deficiência física, e então ele apresenta aí detalhes sobre a história de vida dele, a visão política, a inclusão social que ele tem, tudo isso de forma leve e divertida. E esse evento vai acontecer aqui em Catalão, nesse próximo sábado, dia 10 de agosto, às 19h30. Então, se alguém aí de Goiânia, né, estiver nos ouvindo, estiver passando aqui por Catalão, ou então, né, deseja fazer um programa cultural fora de Goiânia, dá um pulinho aqui em Catalão, que vai ter esse evento, então, que é totalmente gratuito. Os ingressos estão disponíveis para retirada no próprio site do comediante. Esse link para esse site a pessoa pode encontrar de forma mais facilitada acessando o nosso site. Então, acessando catalão.fg.br, lá no nosso guia de eventos já tem lá as informações, tem lá o link para quem tiver interesse. É só baixar o ingresso e apresentar no dia do evento, então. Então, dia 10 de agosto, às 19h30, uma oportunidade de evento cultural aqui na Regional Catalão, totalmente gratuito, certo? Então, muito bom, Wellington. Essas novidades dessa semana. Obrigada pela sua participação, muitas notícias hoje, né? Voltamos com tudo. Até a semana que vem, então. Estamos aí. Certinho, Isaura, eu que agradeço mais uma vez o espaço aberto aí para a Regional Catalão no Intercampus, e até a próxima terça-feira, então. Até lá, um abraço. A gente faz um pequeno intervalo e volta já. Estamos apresentando Intercampus. Vem aí mais uma produção da Rádio Universitária. Harmônicos, apresentando a diversidade dos grupos vocais por todo o mundo. Estreia, dia 16 de agosto, às 4h da tarde, com Eduardo Torres. Minha vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar. Voltamos a apresentar Intercampus. Em vários momentos, o governo federal tem questionado índices e pesquisas oficiais sobre desmatamento, desemprego e até sobre o estado nutricional da população brasileira. Recentemente, a presidência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anunciou a redução do número de perguntas e o orçamento destinado ao próximo censo, que será realizado no ano que vem. Para nos ajudar a entender a importância de levantamentos e pesquisas realizadas pelo IBGE, a gente conversa agora por telefone com o professor da Faculdade de Ciências Contábeis e Economia da UFG, o Edson Roberto Vieira, que também é superintendente do IBGE em Goiás. Olá, professor Edson, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Isaura, bom dia a todos os ouvintes. Para a gente é sempre um prazer poder esclarecer essas questões importantes relacionadas às pesquisas do IBGE. Pois é, professor, antes da gente entrar, né, na polêmica a respeito da necessidade ou não de reduzir essas perguntas do próximo censo, né? Explica para a gente qual que é a importância desses levantamentos realizados pelo IBGE, como que essa pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD, né, que é realizada anualmente, e o próprio censo, que é realizado a cada 10 anos, né? Como que eles contribuem para o nosso país? Olha, Isaura, de fato o IBGE ele apresenta um retrato da economia brasileira, da sociedade brasileira em vários momentos da nossa história, né? Então, de um modo geral, a importância dessas informações está na possibilidade de você, com elas, traçar um diagnóstico, seja da economia, seja das características da população, seja
das condições de moradia, dos índices de preços, para que, a partir desse diagnóstico, sejam tomadas decisões. E essas decisões não são tomadas apenas pelo poder público, são tomadas também pela iniciativa privada. Então, nós fornecemos informações da sociedade como um todo que são utilizadas para que as decisões sejam tomadas num ambiente de maior segurança, maior certeza, maior informação e tenham a eficácia desejada, seja do ponto de vista do poder público, seja do ponto de vista do setor privado. Sim. E por que algumas metodologias utilizadas nessas pesquisas estão sendo questionadas, professor? Olha, na verdade, a gente trabalha com metodologias que tem que ter comparabilidade nacional e internacional. Então, quando a gente apresenta informações, você perguntou sobre a PNAD, né? Uhum. A PNAD, além de traçar as características da população anualmente, ela também traça conjunturalmente o perfil do mercado de trabalho brasileiro. Então, nós acabamos de divulgar, por exemplo, os nossos últimos dados da taxa de desocupação, que mostram que a taxa de desemprego nesse mês de junho sofreu uma queda, né, mas que nós temos ainda cerca de 12,8 pessoas desempregadas e cerca de 28 milhões de pessoas na condição em que nós chamamos de subutilização, né, que são pessoas que estão desalentadas, pessoas que trabalham menos horas do que gostariam de trabalhar. Sim. Então, no caso da PNAD, por exemplo, sendo mais direto na resposta, a gente apresenta informações com comparabilidade nacional e internacional, utilizando para isso metodologias e conceitos da Organização Internacional do Trabalho. Então, é importante que as metodologias tornem possível essa comparação internacional, né? Porque senão a gente fala de uma determinada taxa de desemprego aqui no Brasil, tenta comparar com a de outros países e essa comparação não é possível. Então, essa metodologia dessa pesquisa, de qualquer outra que nós trabalhamos, ela tem sempre esse cuidado, né? Não é nada criado para um período, para uma situação e que vá obedecer alguma política de governo. É sempre um trabalho de Estado, né, que independentemente do governo sempre é divulgado e com esses cuidados metodológicos que toda pesquisa requer. Outro exemplo disso é o cálculo do Produto Interno Bruto que o IBGE faz. Nós divulgamos os dados relativos ao primeiro trimestre do ano, mostrando que nós tivemos uma queda do PIB no primeiro trimestre, né? E nesse caso do PIB, nós temos metodologias que são utilizadas observando-se as regras e os preceitos das Organizações Unidas. Uhum. No caso de população, a mesma coisa. A gente vai preparar um censo agora, né? E esse censo vai nos trazer resultados que tem que ter comparabilidade internacional. Então, a despeito dessas mudanças que estão ocorrendo, a metodologia sempre observa e deve obedecer a esses critérios, né? Para que os resultados sejam não apenas comparáveis, mas sejam dignos de crédito de toda a nossa sociedade, né? Certo. O IBGE tem 83 anos e ao longo desses anos vem construindo junto à sociedade toda essa credibilidade e confiança de que goza, né, atualmente e já goza há muitos anos. Então, para o censo de 2020 foram anunciadas algumas modificações, né, como redução no número de questões a serem respondidas pela população. Que tipo de pergunta, por exemplo, foi excluída? Olha, nós tivemos, na verdade, Isaura, a gente tinha um planejamento inicial com algumas questões. Quer dizer, era um questionário, a primeira proposta de questionário, né, que foi apresentada para ser discutida no âmbito interno e também
para você chegar num questionário desse, você tem que ter discussões com a sociedade, então você tem conselhos consultivos que são alvo de reuniões, você tem todo um debate com a sociedade até chegar no modelo final de questionário. É claro que nós tivemos algumas mudanças que têm a ver com o momento orçamentário que o Brasil passa nesse momento, mas essa não é a principal explicação, de acordo com a nossa diretoria de pesquisa, para que a gente tenha alteração do questionário. A ideia é a gente ter um questionário mais dinâmico e mais adequado às estatísticas modernas que estão sendo praticadas no mundo todo, né? Então, a gente teve uma redução que vai permitir que haja uma diminuição do tempo de coleta, né? Mas, de um modo geral, eu estava até vendo hoje uma entrevista do diretor de pesquisas do IBGE, a gente tem, né, uma preservação de todas aquelas informações que são requeridas pelo censo de um modo geral, né? O que nós tivemos foi uma simplificação. O IBGE ele está buscando se modernizar, utilizar novos métodos de pesquisa e essas mudanças elas vão nessa direção. Certo. Mas então a exclusão de algumas questões não comprometem, né, a qualidade, a confiabilidade desse levantamento, né, professor? Olha, nós temos dentro do IBGE pessoas e técnicos que trabalham essencialmente com censo, né? A gente tem dentro do IBGE várias áreas de trabalho, a gente tem pesquisas na área de comércio, na área de serviços, na área de indústria. Como eu te falei, a PNAD é uma pesquisa que também, juntamente com o censo, apresenta características da população, mas é uma pesquisa amostral. O IPCA, que é divulgado todo mês e utilizado como referência da meta de juros perseguida pelo Banco Central, é calculado pelo IBGE. O IBGE também calcula o PIB. Então, no caso do censo, nós temos uma coordenação operacional do censo, nós temos uma gerência que trabalha especificamente com o censo e técnicos que trabalham essencialmente com temas dentro do questionário que é aplicado. Então, educação, saúde, habitação, distribuição de renda, condições de vida, mapa da pobreza, são informações que decorrem do censo e que vão continuar sendo preservadas com a realização desse censo. Sim. Então, a gente acredita que a gente vai a campo agora realizar esse censo e que ao final a gente vai conseguir disponibilizar para a sociedade as informações necessárias para que os estudos sejam realizados. Uhum. Isso falando tanto do ponto de vista de técnico do IBGE que sou, né, quanto também na perspectiva de professor e colaborador da UFG, que também já sou há mais de 10 anos. Sim. Agora, houve também um corte, né, nos recursos destinados ao censo 2020. Isso, de certa maneira, pode atrapalhar o desenvolvimento dessa pesquisa? Então, como eu estava colocando, então nós temos duas nuances aí dessa mudança do questionário. Uma ela se dá no âmbito de adequação e modernização do censo, colocando esse questionário aí num patamar próximo ao de outros países que fazem esse trabalho. O questionário ainda continua maior do que de vários países, de 80% dos países que fazem censo, o questionário ainda continua maior. Agora, é claro que essa questão orçamentária também, ela acabou também contribuindo para que houvesse essa alteração. Mas, de qualquer modo, a gente mantém o cronograma do censo, a gente está se preparando agora, nesse momento, para fazer mais um teste do censo. Nós já fizemos uma prova piloto, fizemos outra prova piloto no ano passado, que atingiu aqui o estado de Goiás. Nós tivemos a prova piloto realizada nos municípios de Cavalcante, de
Séries e de outros municípios aqui do estado. E agora nós vamos fazer o censo experimental em Poços de Caldas. Agora estamos preparando para treinar a primeira equipe, isso vai começar no mês que vem, e vamos fazer o censo experimental. A gente vai, durante o censo, contratar milhares de pessoas. Aqui em Goiás nós vamos ter a contratação de cerca de 6 mil pessoas para trabalhar no censo, mas no Brasil todo a gente tem a contratação aí de cerca de 200 mil pessoas. Então a estrutura é grande, realmente é uma operação que aqui dentro do IBGE a gente chama até mesmo de operação de guerra, né? A gente tem uma população aí de cerca de 210 milhões de pessoas que vão ser recenseadas. Nós temos cerca de 71 milhões de domicílios dentro dos nossos 5.570 municípios brasileiros, e todos eles têm que ser devidamente visitados. Para isso, como eu disse, a gente pretende contratar cerca de 250 mil pessoas para operar nessa operação. Nós vamos ter no Brasil cerca de 7.600 postos de coleta. Então é uma estrutura muito grande, Isaura, e que realmente requer um volume significativo de recursos, né? Sim. Mas para esse planejamento nosso que já está ocorrendo, a gente espera que os recursos que vão ser viabilizados ainda não foram devidamente aprovados, porque fazem parte da aprovação do orçamento da União, que vai acontecer ainda, mas nós acreditamos que a gente consiga fazer essa operação a contento, né? E vamos ofertar para a sociedade essas informações para que as decisões e os planejamentos continuem sendo realizados como já são realizados aqui no país. Tá certo, professor Edson. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui para a Rádio Universitária da UFG. A gente que agradece, Isaura, e o IBGE está sempre à disposição para mais esclarecimento, assim como eu aí, como colaborador da UFG, estou sempre à disposição também. Tá ok, obrigada, professor. Essa foi a participação aqui no Intercampus, né, do professor da Faculdade de Ciências Contábeis e Economia da UFG, o Edson Roberto Vieira, que também é superintendente do IBGE aqui em Goiás. E um novo indicador mostra uma relação entre a aprendizagem e a desigualdade social. A nova ferramenta aponta o nível de aprendizagem de estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. A medição é feita por municípios e utiliza os dados da Prova Brasil. Nós temos mais detalhes na reportagem da agência Rádio Web. Menos de 1% dos municípios brasileiros possuem qualidade alta em língua portuguesa e matemática, acompanhada de equidade de nível socioeconômico. Esta é a principal conclusão do novo indicador de desigualdades e aprendizagens, o IDEA, lançado pela Fundação TID Setúbal e por pesquisadores em educação. A nova ferramenta aponta o nível de aprendizagem dos estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental e, ao mesmo tempo, a desigualdade de aprendizagem entre grupos sociais definidos por nível socioeconômico, raça e gênero. A medição é feita por município utilizando os dados das últimas edições da Prova Brasil. O professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e líder do projeto IDEA, Francisco Soares, explica como funciona o indicador. Nós vamos, dentro de cada município, olhar qual que é o desempenho dos alunos de nível socioeconômico mais alto e qual que é o desempenho dos níveis socioeconômico mais baixo. Quando a gente está falando de cor, raça, nós vamos olhar qual que é o desempenho dos alunos que se autodeclararam, por exemplo, brancos e que se autodeclararam pardos. Então, a matéria-prima é a mesma, o resultado no teste, mas a gente vai ter dois olhares, um para o nível, o outro para a desigualdade. A novidade do IDEA, em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do MEC, é que os dados são apresentados por aluno e não por escola. Soares revela a conclusão do estudo. Em vários lugares no Brasil, nós temos um sistema educacional que está insensível à diferença. Ou seja, ele está conseguindo ensinar apenas para os alunos que trazem mais de casa. Isso é uma falha, porque exatamente eu preciso ensinar mais para aqueles que trazem pouco. Quando o município olhar esses dados, ele pode perceber onde estão esses alunos que estão aprendendo pouco.
Eu posso, portanto, preocupar em desenvolver sistemas de atendimento primeiro para esse. Os resultados completos estão disponíveis em portal idea.org.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.